Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio que temos de, na tua presença, nos encontrarmos em família e louvarmos, engrandecermos, glorificarmos o teu santo nome, cantarmos a nossa fé. Cantamos aquilo que cremos, aquilo que queremos viver, aquilo que desejamos fazer e realmente nos oferecemos toda vez que nos apresentamos diante da tua presença como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o nosso culto racional. Obrigado por esta noite, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem uma ordem de bênção e vida para sempre neste lugar. E este lugar agora, cercado com teu poder, ó Pai, nos dará uma condição, por causa daquilo que fizemos na tua presença, oferecendo o nosso louvor em gratidão, um preparo para realmente que os nossos corações estejam totalmente aptos para receber a tua semente, e esta semente frutifique nos nossos corações, assim como é o desejo do teu coração, de que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas prosperará para aquilo que o Senhor a enviou e frutificará nos nossos corações. Pai, frutifica a tua palavra nas nossas vidas, nesta noite. Dá-nos a graça, Senhor, de revelarmos aquilo que está no teu coração. Que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, minha rocha, minha fortaleza. Cerca este lugar, Senhor, com os teus anjos, e a tua luz prevaleça sobre qualquer intenção do inimigo e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Jesus Cristo. Nós te adoramos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero pedir licença para os jovens para ministrar esta palavra que eu preguei no acampamento, e quero trazer para os irmãos aquilo que realmente o Senhor colocou na minha vida, e eu senti realmente um desejo muito grande de compartilhar com toda a igreja, e vou falar sobre a eternidade. O tema do acampamento dos jovens foi Movidos pela Eternidade. Nesse movimento da eternidade, trazer realmente a realidade do céu para a nossa existência aqui, nesse contexto tão limitado, cheio de lutas e dificuldades. E eu quero falar sobre a eternidade numa revelação que o apóstolo João teve de uma forma muito especial. E eu não vou me deter exatamente naquilo que a gente pensa quando falamos em eternidade. A gente fala do céu, fala daquele lugar maravilhoso. O Apocalipse descreve sobre o lugar que nós vamos estar eternamente com Deus. Mas eu quero realmente deixar bem firmado nos nossos corações que a eternidade é só uma volta para o local, e a eternidade é um movimento que o Espírito de Deus trouxe para as nossas vidas, é o resgate do Éden, é realmente trazer para as nossas vidas o governo de Deus. E eu quero deixar muito gravado no teu coração que eternidade é o governo de Deus nas nossas vidas já. É realmente a gente viver aquilo que a gente sempre fala que é realmente o lema da nossa casa, da nossa família, que é o que a gente sempre quer que toda a família cristã entenda, é que o céu baixou na nossa casa e o céu baixa na nossa casa, e nós vivemos essa eternidade já antecipada. A eternidade, ela é uma coisa que a gente já está vivendo. E eu quero trazer isso para os irmãos com esse entendimento, porque a gente sabe que a eternidade, a vivência nessa eternidade, ela só foi possível porque Jesus veio nos buscar. Jesus veio trazer a eternidade de volta para nós, que foi perdida no Éden. E por causa disso, que Jesus veio trazer a eternidade, nós podemos dizer, vamos celebrar, porque o reino de Deus está entre nós. Vamos celebrar, porque o reino de Deus está em nós. Que coisa extraordinária, e nós precisamos nesta noite nos aprofundar o que representa este governo já nas nossas vidas. Este governo já nós estamos vivenciando. Então, nós temos que nos alegrar por esta revelação e temos que entender o poder desta revelação nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? O reino de Deus está entre nós. Jesus disse a respeito disso em Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Interrogado pelos religiosos da época, aqueles que estavam só voltados no cumprimento de uma lei, no cumprimento dos mandamentos. Mas Jesus criticou que o cumprimento dos mandamentos não tirava deles a responsabilidade de viverem o reino de Deus. E quando o Senhor estabeleceu os mandamentos, Ele estabeleceu para que houvesse um padrão de comportamento. Mas eles transformaram o padrão do cumprimento da lei, de todos os detalhes que havia ali na lei, da forma como eles deveriam se comportar,
mas eles cumpriam estes mandamentos da lei, mas não tinham amor, não tinham comunhão com as pessoas, não cuidavam das pessoas, e havia realmente sempre uma condenação, algo muito severo, que os religiosos fizeram naquela época. Tanto é que foi a religiosidade, os religiosos, os sacerdotes que acabaram crucificando Jesus. Porque Jesus veio mostrar uma outra forma de vida. Ele veio mostrar realmente que é muito melhor a gente ter uma ação do amor. Se não tiver amor, o que adianta a profecia? Se não tiver amor, o que adianta você cumprir a lei? Se não tiver amor, o que adianta você guardar o sábado? Se não tiver amor, o que adianta você estar entregando ali seus dízimos, suas ofertas? Porque tudo está ligado ao movimento no nosso interior. Mas como isso foi perdido, Jesus vem trazer. E quando Jesus traz a revelação do reino de Deus, para que o reino de Deus então fosse compreendido dentro das pessoas, numa experiência de expressão desta eternidade, os fariseus não compreenderam. E eles começaram a dizer assim: então quando que é que vai vir esse reino? E o reino de Deus já havia chegado, que era Jesus Cristo. Jesus então lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Vocês estão aguardando o reino de Deus como alguém que vem resolver o problema da nação, o problema dos governos, o problema financeiro, o problema da fome. Esse reino que você está aguardando, de alguém que governa e deixa tudo em ordem nessa terra, não é assim que vai vir. O reino de Deus é diferente. Não vem com este prédio, com este palácio. O reino de Deus não vem com esses governantes, não vem a partir disso. O reino de Deus é diferente. E Jesus fala claramente: nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí o Senhor começa a trazer esta nova linguagem para aquele tempo, trazendo para nós essa revelação. Existe agora um novo governo. Não é um governo feito pelos homens, que está cheio de injustiça, que tem cobrança de impostos exagerados, e esta coisa horrível que está na terra. Não é este reino. O meu reino vem dentro de vós. O meu reino, ele vem para estabelecer e restaurar aquilo que vocês perderam no Éden, que foi a minha glória. A glória do Senhor foi perdida no Éden. E eu vim resgatar este reino, eu vim resgatar este governo, para que realmente a sua vida seja governada pelo reino dos céus. Para que a sua vida seja governada por este comando, como nós entendemos a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor espera, e que Ele está preparando para nós, nós temos aqui uma descrição do lugar que nós vamos para gozar deste momento eterno com o Senhor. Mas enquanto nós não chegarmos neste lugar, enquanto nós não chegarmos no reino de Deus, para usufruirmos das ruas de ouro, do rio de cristal, e da presença e plenitude gloriosa de Deus, que é algo extraordinário, nós estamos aqui com um grande compromisso de manifestar o reino de Deus, que não vem com esta visível aparência, mas ela vem com a manifestação dos filhos de Deus, com a manifestação deste reino nas nossas vidas. E é isso que o Senhor quer trazer para nós, e nos responsabilizando, e revelando para nós: eu estou preparando um lugar maravilhoso para vocês, mas eu quero que vocês sejam meus representantes. Eu quero que vocês realmente experimentem essa eternidade, esta vida, este governo na vida de vocês, para que as pessoas possam me ver, para que as pessoas possam me visualizar, e para que as pessoas possam crer em mim. Quando nós olhamos para Apocalipse 21, de 1 a 8, o Senhor fala desse novo céu e nova terra, que é a revelação do apóstolo João. É ele que nós vamos estudar. É na perspectiva e na visão que o Senhor revelou ao apóstolo João que nós vamos falar a respeito do reino de Deus. E ele começa então a falar da visão que ele teve: vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Fala do tempo da nossa aqui. E o mar já não existe. Então está falando que o Senhor destruiu tudo aqui, e ele viu o novo céu e a nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Falando realmente deste lugar especial que Jesus está preparando para a sua noiva. Um lugar extraordinário, maravilhoso. E aí ele vai descrever, e nós vemos lá em Apocalipse uma descrição extraordinária das ruas, dos portais de pérola enormes. É uma pérola só, são 12 portões. É uma igreja, é um movimento e é uma construção quadrangular. É extraordinária a descrição disso. Mas o Senhor quer que nós entendamos que tem um movimento para chegarmos a este lugar. E aí ele diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Eis o lugar onde Deus habita. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O lugar onde eu vou estar com eles para sempre.
E aí esta nova Jerusalém, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda dor que a gente passa nessa terra. A morte, que é o pior enfrentamento que nós temos, já não existirá, porque estaremos eternamente com Ele. Já não haverá luto, não haverá esse sofrimento da partida, porque nós vamos encontrar aqueles que partiram em Cristo. Que coisa extraordinária. Não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. O tempo da condenação terminou. Já foi pago o preço da morte por Cristo Jesus. E aqueles que compreenderam isso, vivendo uma vida de entrega total ao Senhor, deixando o reino de Deus governar as suas vidas, deixando a eternidade se manifestar, vão usufruir deste lugar. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, João, registre isso. Disse-me ainda: tudo está feito, porque está consumado. E foi consumado na cruz do Calvário. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E quando nós vamos vendo Jesus dizendo a respeito de eu sou o Alfa e o Ômega, é trazermos Jesus para o princípio, trazemos Jesus de novo para a origem da nossa existência e resgatar aquilo que foi perdido. Se nós não colocarmos Jesus no princípio da nossa vida, nós não vamos vê-lo no fim. Ele precisa estar já no princípio. Nós precisamos entender essa eternidade, aquilo que Ele conquistou, aquilo que Ele fez, para que nós possamos entrar e estarmos com Ele eternamente. Porque imediatamente Ele diz: o vencedor herdará estas coisas. Então aqui fala de alguém que vai ter que lutar, alguém que vai ter que realmente permanecer, vai ter que ter diligência, vai ter que ter busca. Porque vencedor é aquele que está numa competição, é aquele que está lutando com os inimigos, porque a nossa luta é só contra não é contra o sangue e a carne, não são contra as pessoas, mas contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que querem nos arrancar deste caminho, que quer arrancar a eternidade de nós, que quer tirar de nós esta visão. E Satanás vai o tempo todo estar como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá, o vencedor. E o Senhor diz: o vencedor herdará essas coisas. Aquele que for fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que o Senhor quer, que você seja fiel. E a fidelidade depende da nossa disposição de obedecermos essas verdades do Senhor. E nós vamos entender como que nós podemos obedecer quando nós compreendemos a dimensão e a profundidade do que representa a eternidade em nós. E o Senhor quer trazer isso para o teu coração. E é interessante que Ele fala das delícias, das maravilhas, fala do céu, fala das grandezas do Senhor, mas Ele diz também daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Das pessoas que o céu não reconhece. O pastor tem falado muito a respeito disso. A respeito do nosso compromisso. Quanto, porém, aos covardes, os que não têm coragem de serem fiéis, daqueles que não têm coragem de anunciar o Evangelho, aqueles que não têm coragem de realmente assumir esta vida cristã, de uma integridade, não têm coragem de obedecer todos os mandamentos do Senhor. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não creram na minha palavra, não creram nas minhas promessas, não creram naquilo que eu disse, aqueles que não tiveram um relacionamento comigo, por isso que não puderam me conhecer e negaram isso. Os incrédulos, aos abomináveis, aqueles que fazem coisas que o Senhor abomina, e o que Ele abomina e odeia é contenda entre os irmãos. 6 coisas Ele odeia, mas a 7ª Ele abomina, porque tudo com Deus fala desta nossa comunhão, e aquele que quebra a comunhão não tem nada a ver com o reino de Deus, e nós vamos entender isso. Ele diz: não vão entrar os abomináveis, aqueles que praticam contendas, aqueles que trazem dissoluções, aqueles que trazem facções no meio do meu corpo. Não dá para desprezar nada do corpo, porque se nós machucarmos uma parte do corpo, todo o corpo está machucado. E Ele diz: não herdarão o reino dos céus os feiticeiros,
são aqueles que praticam idolatrias, aqueles que fazem barganhas, que fazem trocas, os idólatras, que põem qualquer coisa no lugar de Deus, que coloca todas as coisas em primeiro lugar. Deus sempre fica em último plano. Se der eu vou, se eu puder eu vou. E o Senhor diz que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Se eu amo alguma coisa mais do que eu amo a Deus, isso é idolatria. Num contexto das religiões, é quando as pessoas têm realmente imagens e têm ídolos que colocam no lugar de Deus. Mas nós podemos colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Isso é um perigo muito grande. E ele diz, olha, nada pode estar antes de mim, porque eu sou acima de todas as coisas e eu não tolero outros deuses diante de mim. E ele diz então, os idólatras e a todos os mentirosos, aqueles que não assumem a verdade, que não assumem os seus erros, sempre dizem, não fiz, não fui eu. E aquilo fica corroendo por dentro, porque é uma boca que fala alguma coisa que não é verdade dentro. O Senhor diz, não tem como herdar no reino dos céus. Ele diz, e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então eu não quero falar da segunda morte, eu quero falar da vida eterna. Eu quero falar da eternidade. Eu quero falar das possibilidades daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que Ele espera das nossas vidas. Combati o bom combate, alcancei a carreira, guardei a fé. Eis o que o Senhor quer que você tenha no seu coração. Guarde a tua fé. E a tua fé vai vir a partir do teu relacionamento, da tua intimidade e do quanto que você deixa esse reino de Deus governar toda a sua vida. Não existe uma maneira de pertencermos a um reino onde obedecemos por parte. O Senhor fala de uma integridade. E este poder, esta integridade, esta plenitude, esta totalidade foi nos devolvida a partir do Espírito Santo do Pentecostes. Quando o Pentecostes desceu sobre a terra, o Senhor promoveu de novo esta condição de vivermos esta plenitude, a eternidade dentro de nós. A eternidade está aqui, porque chegou o reino de Deus. E nós vamos entendendo que coisas extraordinárias que o Senhor tem para as nossas vidas. O máximo que a gente consegue de figura a respeito de Jerusalém, da Nova Jerusalém, são essas figuras que eu acho que não chegam nem aos pés daquilo que realmente elas representam. Mas quando eu comecei a pensar sobre a eternidade, eu comecei realmente a ver que a eternidade é um estado. E a eternidade já chegou, o reino de Deus chegou, a eternidade está aqui. É uma maneira de nós vivermos, independente das condições e das situações e das dificuldades. Nós já trazemos essa eternidade, é um estado de alegria, um estado de harmonia, um estado de paz. A eternidade é realmente, sabemos que não temos mais culpa do pecado, porque o pecado já foi pago na cruz do Calvário. E estarmos realmente vivenciando essa eternidade é saber que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Ele que nos justifica. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos limpar, nos purificar. E o Espírito Santo foi derramado para que a eternidade agora estivesse em nós, para produzir em nós algo extremamente glorioso. Esta plenitude maravilhosa da presença de Deus, da glória de Deus nas nossas vidas e de um poder sobrenatural que emana dos céus agora sobre as nossas vidas, que entra em nós desde a raiz da nossa existência e vai mudando tudo e vai transformando tudo. Porque o Senhor diz que é este poder que entra nas nossas vidas. Então, queridos, o desafio é fazer a eternidade prevalecer sobre o tempo limitado. Nosso desafio é viver essa eternidade e aplacar qualquer coisa que as trevas se levantem contra nós. E é isso que nós precisamos entender como desafio. Amém? Vamos declarar? Nosso desafio como cristãos é fazer a eternidade. Vamos ler juntos? Hã? O que está acontecendo aí com vocês? Ah, não dá para ler o que se não vê, né, gente? Desculpa aí, viu, amadinhos? Vamos de novo? Nosso desafio como cristãos é fazer a eternidade prevalecer sobre este tempo limitado e dominado pelas trevas. Nós não somos alheios ao domínio de Satanás nesta terra, mas nós temos o poder da eternidade que já destruiu as obras do diabo.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para desmascarar o reino das trevas. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi à cruz, ele diz agora, ele expôs toda a vergonha do inferno. Ele expôs todo o principado e toda a potestade e cancelou tudo aquilo que era nossa dívida. Tudo aquilo que era para pagarmos. Jamais teríamos condições de pagar por o pecado que foi cometido em Adão e a humanidade toda pereceu. Mas Jesus Cristo cancelou. Por um homem veio a morte, por um homem veio a redenção. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. E por causa disso nós temos a eternidade. Nós podemos usufruir desta graça. Nós podemos ter o poder do céu aqui. E vencemos todas as coisas em nome de Jesus, amém? Aleluia. E é interessante, queridos, que o apóstolo João, que foi realmente esse apóstolo que foi chamado e conhecido como apóstolo do amor, ele era o mais chegado de Jesus. E ele teve esse título, o apóstolo do amor. E é interessante que quando Jesus está ali falando a respeito da morte de Pedro, estava reunido com os discípulos, ele diz, olha Pedro, você vai morrer assim, isso vai acontecer para você, você vai ter essa morte de cruz. E o Pedro escuta então a sentença e sente-se privilegiado de sofrer por Cristo. Mas ele pega e pergunta para Jesus, e aí João, o que vai acontecer? Você não vai falar nada do João? Do João não interessa o que vai acontecer, porque se eu quiser que ele viva até que eu venha, ele vai permanecer. Então Jesus estava mostrando que o amor é eterno. Jesus estava querendo mostrar para eles que a eternidade seria revelada de uma forma sobrenatural. E o que aconteceu? O apóstolo João, perseguido, foi o que morreu mais velhinho, é colocado na ilha de Patmos, um lugar só de sal, que eles colocaram ali para acabar com ele mesmo. Mas nada acabava, ninguém conseguia matar esse menino, porque ele era o amor, e o amor ninguém mata, porque o amor é eterno, é o amor de Deus, é a expressão do amor de Deus. E aí o que aconteceu? Ele teve a visão da vida eterna, ele teve a visão do reino de Deus, do novo céu e da nova terra. Então aquilo que Jesus falou teve essa coerência. É lindo você ver que ele ficou até ter esta revelação, e ele escreve o livro da revelação. E esse discípulo do amor nos dá uma aula, nos dá um ensinamento, porque o Senhor mostra que tudo está fixado no amor. Sem amor não existe cristianismo. O amor é que sustenta, porque o nome da Trindade é amor. A unidade da Trindade chama amor. E é isso que nós temos que trazer para a nossa existência, para a nossa vivência, para expressarmos isto aqui na terra. É isso que Deus espera da igreja. É maravilhoso sabermos aonde nós vamos passar a eternidade. É maravilhoso contemplarmos, mas nós não podemos viver com esse desejo no nosso coração. Porque o nosso desejo enquanto estivermos aqui é de tirar as pessoas do inferno. Mais do que estarmos lá por enquanto, porque se nós não estamos lá, porque não chegou a hora. E se nós estamos aqui, é porque nós temos uma missão de amor, uma missão de solidariedade. E nós só vamos conseguir fazer e praticar a solidariedade, o amor pelas pessoas e a responsabilidade de anunciarmos este evangelho, se nós compreendemos a eternidade, o valor da eternidade, o poder da eternidade, a grandeza da eternidade nas nossas vidas. E é isso que Jesus quer que nós estejamos entendendo. Porque o apóstolo João, em 1 João 1, ele vai revelar nos versículos que nós vamos ler o que é eternidade. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Ele está descrevendo uma pessoa, ele está descrevendo Jesus, o eterno, a eternidade, o reino de Deus, o governo de Deus. E aí ele diz, olha, o que era desde o princípio. E ele não estava falando da criação, ele está falando antes da criação. Ele está falando antes do universo ser criado, antes da humanidade ser criada, porque a eternidade é algo real, é a realidade das realidades. E nós precisamos entender que nós fomos colocados na maior realidade da existência humana, que compreendemos esta eternidade. É uma existência. A partir do momento que nós nascemos, nós fazemos parte dessa existência e nunca mais nós vamos parar de existir. Não vamos deixar de existir. E é isso que o apóstolo João está dizendo. Olha, nós ouvimos o que temos visto com os nossos próprios olhos,
o que nós contemplamos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem que é o verbo da vida? Quem que é o verbo da vida? Ele é a ação de Deus na terra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus foi revelada. Ele está dizendo, olha, nós vimos isso, nós apalpamos a eternidade, nós entendemos como que a eternidade é. Nós só podemos compreender a eternidade porque Jesus veio revelar a eternidade. Ele veio revelar como que a Trindade vive. Ele veio nos revelar algo extraordinário. O verbo se manifestou e a vida se manifestou de Jesus a nós. E temos visto, e dele damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Que extraordinário! Então o apóstolo João está dizendo nesses primeiros versículos, isto extraordinariamente para nós, dessa existência antes de nós existirmos. E esta grandeza, esta glória, esta compreensão da eternidade agora está na nossa vida. Nós temos visto, nós temos apalpado, nós conhecemos, nós falamos, nós ouvimos Ele, nós tocamos nele, nós contemplamos a eternidade. E a eternidade causou um impacto tão grande nas nossas vidas que nós não sabemos viver mais de uma forma diferente. Nós queremos viver por Ele, para a sua glória e para o seu louvor. O impacto que Jesus trouxe foi com a sua vida, trazer para nós esta revelação de como viver essa eternidade. Então o que é interessante é aquilo que João está deixando para nós como esta revelação. Porque a partir do momento que nós nascemos, nós existimos. A única diferença na humanidade vai ser a maneira como nós vamos existir. Nessa existência, o que muda é o estado que nós vamos viver nessa existência. Se vai ser um estado de bênção ou um estado de condenação. Graças a Deus que os nossos ouvidos foram abertos. Aquele que ouve, né? Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras. Nós ouvimos Jesus Cristo, fomos atraídos por essa eternidade. Então nós estamos na existência da bênção. Nós estamos no poder do Espírito de Deus para manifestar a sua graça, continuar o seu ministério e anunciarmos o amor de Jesus para aqueles que ainda estão vivendo debaixo de condenação. Porque quem não aceitou Jesus Cristo está no inferno. Quem não aceitou Jesus Cristo já está em condenação. E nós somos aqueles responsáveis para mudar completamente essa história. Eternidade, então, é o tipo de vida vivida pelo Trino Deus. A comunhão, a harmonia entre eles. E sempre um exaltando o outro. É uma coisa linda como eles se completam, uma coisa tão extraordinária como eles agem. E o objetivo do Senhor é realmente que isso se torne uma realidade nas nossas vidas. Então não tem como usufruir da eternidade se nós não tivermos uma comunhão tremenda com a Trindade. Olhando para a Trindade. Por isso que nós precisamos ler a palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a vida de Jesus e ler sempre os evangelhos. Sempre, leia para sempre, toda vez na sua vida. Não deixe de ler os evangelhos, não deixe de estudar a vida de Jesus, porque Ele é a maneira que expressa a eternidade. É da forma como Ele viveu que nós temos que viver. Ele é o projeto de Deus, Ele é a revelação de Deus. Ele veio revelar o Pai, Ele veio revelar o amor de Deus para nós. E nós precisamos estar próximos desta revelação para usufruirmos desta eternidade na nossa existência e expressarmos nas nossas atitudes. E é isso que o Senhor começa a trazer, porque eternidade tem a ver com vida eterna. É maravilhoso entendermos esta revelação. E nós vamos vendo que o reino de Deus, a eternidade, a vida eterna, ela está expressada nesta forma de viver. E o versículo 3 responde: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então o que o apóstolo João está revelando para nós, que a vida de Deus, a vida do Trino Deus, é a vida de comunhão. Eles têm uma perfeita harmonia.
Eles vivem nesta comunhão perfeita. E o que esta comunhão perfeita provoca, o que ela realiza, e o que ela expressa, e o resultado desta comunhão é a unidade. Um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. Esta coisa tremenda. Então, vida eterna é vida de comunhão, é unidade. Isto que é vida eterna. Comunhão com Deus Trino, a expressão da eternidade na minha vida e a resposta no meu relacionamento com as pessoas. O Senhor não nos ama com amor eterno? Como que nós devemos amar o próximo? Com amor eterno. O Senhor não nos perdoa imediatamente quando nós pedimos perdão? Como que nós nos relacionamos com o próximo? Perdoando imediatamente. O Senhor não vê as necessidades, as nossas necessidades, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Nós somos da eternidade, neste relacionamento nós também sabemos o que as pessoas precisam. Então, queridos, o que eu quero trazer para os irmãos é que quanto mais próximos dessa trindade, quanto mais próximos do nosso relacionamento com Deus diário, o dia inteiro, falando com Ele, pedindo a orientação dEle, entregando as nossas vidas, pedindo a orientação do Espírito Santo, lendo a palavra, conhecendo a vida de Jesus. Quanto mais próximos de Deus, mais fácil vai ser a nossa relação com o próximo. Esse é o verdadeiro sinal da cruz que eu sempre falo. A relação com Deus restaurada, a eternidade chegou, o reino de Deus chegou, entrou na minha vida, invadiu tudo, transformou tudo. E agora eu expresso isso na minha comunhão com o próximo. Deus reconhece a eternidade na nossa relação com o próximo. E nós só nos relacionamos bem com o próximo quando nós estamos bem com Deus. Se nós não estivermos bem com o próximo, nós não estamos bem com Deus. Porque quem está bem com Deus nesta relação íntima não vai tratar das pessoas de uma forma desprezível, não vai maltratar, não vai humilhar, não vai fazer nada, porque não é este o movimento da eternidade. E é isso que o Senhor está querendo trazer para nós. E Ele diz, olha, nós tivemos o grande privilégio de conviver com Ele. E de ter essa relação íntima, de um relacionamento maravilhoso com a Trindade. E Ele mostrou que a única maneira de expressarmos a vida eterna é através da comunhão com a Trindade e da comunhão com o próximo. Por isso nós precisamos estar em células, precisamos estar falando do amor de Jesus, precisamos estar nos envolvendo. É isso que o Senhor quer para nós. Por isso que nós vamos entendendo que a oração de Jesus em João 17, Ele diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que eu existo. Por que que nós não vemos tanta conversão? Por que que nós não vemos tantas pessoas transformadas e aceitando Jesus? Porque a expressão da unidade muitas vezes não está nas nossas vidas. Porque a expressão da eternidade não está na nossa forma de agir. Mas o Senhor quer restaurar isso em nome de Jesus. O nosso jejum de 40 dias que terminou sábado passado, nós expressamos isso. Amanhã nós vamos fazer o jejum. Vai entregar o jejum na reunião de líderes dos 40 dias, que nós somos desafiados a termos esta revelação. Vamos ler juntos? Cristo nos foi dado e Ele está recuperando a nossa condição perdida de filhos e de humanidade, constituída à imagem e semelhança de Deus. E tudo que era para ser vivenciado no Éden, a partir do Éden, Jesus já recuperou. Pode aplaudir a Jesus por essa graça maravilhosa? Obrigado, Jesus. Essa é a nossa condição. Não existe vida eterna sem comunhão com a Trindade. Não existe vida eterna sem comunhão com a igreja, com o próximo. Então nós vamos observando que o Espírito Santo de Deus é o elo, é aquilo que traz a nossa unidade, a comunhão, é o Pentecoste que nós devemos viver em todo o tempo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai.
E aí ele diz: marido, cuide da sua esposa, esposa, submeta-se ao seu marido, ame, respeite pais, filhos. E ele vai falando que todos esses movimentos da eternidade nos enche do Espírito Santo, traz realmente a eternidade, para que nós possamos viver esta unidade, esta comunhão uniforme, que é o que Deus quer. A diferença entre o céu e o inferno é a comunhão. Não existe comunhão no inferno. E o inferno não é um lugar que as pessoas vão, porque o lugar que as pessoas que já estão no inferno vão ser colocadas é o lago de fogo. Mas o inferno é onde as pessoas estão sem Jesus Cristo. Toda pessoa que não tem Jesus Cristo está no inferno. Porque não existe comunhão, não existe perdão, não existe amor, não existe humildade. Nada disso existe nas pessoas que não conhecem o poder da eternidade. Então o que a gente entende que a diferença realmente, a única diferença que faz do inferno e do céu, da vida eterna da terra, na terra, é a nossa comunhão. Por isso que ele falou, a unidade vai ser a maneira como as pessoas vão saber que eu vim, que eu existo. Eles vão crer em mim por causa da unidade da igreja. No inferno não existe isso. Então vida eterna é vida de comunhão. E nós vamos vendo que realmente o Éden trouxe esses prejuízos para nós, embora mesmo no Éden, Jesus já se levantou para resgatar as nossas vidas. Mas nós vamos entendendo que as pessoas não compreendem que o Éden não é o pecado da desobediência. O Éden foi a separação de Deus. O Éden foi perder a glória de Deus. Por causa de ter perdido a glória de Deus, o homem passou a pecar e ter vários pecados. E cada um numa tendência, a gente observa. Por isso que nós precisamos consertar a raiz. Nós precisamos voltar para a eternidade. Nós precisamos voltar para este relacionamento onde a plenitude de Deus governa a minha vida. E aí eu não tenho mais escravidão sobre o pecado. Aí ele não me domina mais. E é isso que o Senhor diz na sua palavra. Então o que aconteceu no Éden? O homem passou a ter medo de Deus e a ter raiva, ira do próximo. Esse foi o prejuízo. De Deus passamos a ter medo e do próximo passamos a ter raiva. Exatamente isso, as pessoas que não compreendem a eternidade, é assim que elas estão, com medo de ser subjugadas, fazem as coisas para tentar fazer barganha com Deus, fazem promessas, fazem um monte de coisa para tentar conquistar o coração de Deus, e não é nada disso que conquista o coração de Deus. O que conquista o coração de Deus é a nossa entrega, a entrega da nossa vida para dizer: reina em mim, governa sobre a minha vida. Domina, Senhor, eu quero a eternidade cuidando de cada parte da minha vida. E nós vamos vendo isso em Gênesis. Mas o Eterno chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então me escondi. Ele já estava nu, mas ele estava dizendo: eu agora reconheço que eu perdi a glória, perdi a comunhão com o Senhor. E o Eterno disse: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que proibi de comer? Então a gente observa que a palavra de Deus está cheia de coisas que o Senhor não permite. Não é porque Ele quer realmente que a gente seja que nem dominados por Ele, no sentido de fazer as coisas para agradá-lo. Não. Ele quer que a gente obedeça, porque na obediência Ele tem acesso a nós. E quando Ele fala alguma coisa para a gente não fazer, é porque aquela coisa vai trazer muito prejuízo para nós. Só por amor. Não é uma proibição de determinação, é por amor que Ele coloca as regras para que a gente não seja ferido, machucado, marcado pela vida e pela história. Porque não tem uma pessoa que cometeu o pecado que não ficou aprisionado e que não ficou angustiado por causa disso. Porque o pecado aprisiona as pessoas. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o Senhor nos livrou disso. E aí a Bíblia diz que o homem respondeu: foi a mulher. Então aquilo que era tão bonito, a mulher que o Senhor me deu para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu acabei comendo. Então ele ficou com medo de Deus e ficou com raiva, com ira da mulher. E é assim que a humanidade se encontra. Como a gente fica com raiva das pessoas facilmente. Como a gente não aguenta, a gente não perdoa as pessoas. Como a gente tem realmente essa expressão, como isso está enraizado em nós. E se a eternidade não dominar as nossas vidas, nós vamos viver assim. E o Senhor quer que a gente tire isso da nossa vida. Então a eternidade tem que estar movimentada em nós. Vida eterna não é vida que não tem fim. Vida eterna é vida de comunhão. E o Espírito de Deus é o Espírito da comunhão. Ele nos dá o poder de vivermos esta comunhão, amém?
É o Espírito Santo que revela todas as coisas. É o Espírito Santo que revela as coisas mais íntimas de Deus. É o Espírito Santo que nos dá poder. É o Espírito Santo que nos capacita e vai nos ensinar todas as coisas. É o Espírito Santo que faz este elo com Deus. E é o Espírito Santo que nos dá poder para fazermos este elo com o próximo. Ele é o Espírito da comunhão. Por isso que cada vez que nós terminamos o culto, nós empretamos a bênção. E a bênção apostólica fala da comunhão. Tem pessoas que saem antes da bênção. Mas é tão importante essa bênção, porque é ela que vai sustentar a tua vida durante a semana. A graça do Senhor Jesus, 2 Coríntios 13:14. E o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. É assim que terminamos. Para quê? Para que a comunhão com o Espírito Santo seja mantida e nada venha roubar esta comunhão, nada venha nos tirar da comunhão com Deus, porque rompidos da comunhão com Deus, imediatamente nós vamos romper com o próximo. Esta visão de comunhão muda completamente a nossa perspectiva do pecado, muda também o nosso entendimento a respeito da verdadeira alegria. E o que diz lá o versículo 4 é: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu estou falando que vida eterna é vida de comunhão, porque a alegria completa está na comunhão, na vida de comunhão. Não perdemos o relacionamento com Deus e não permitirmos que nada interrompa a nossa comunhão com o próximo. Isto que é vida eterna, isto que traz verdadeira alegria. É exatamente isso. Jesus Cristo veio para resgatar a nossa comunhão perdida com o Pai e com o próximo. Isso é realmente que dá prazer para as nossas vidas. E o versículo 5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A palavra de Deus diz que a luz dissipa as trevas, amém? Se Deus é luz e eu mantive um relacionamento com Deus, a luz de Deus entrou na minha vida. E quando a luz de Deus entra na minha vida, as trevas saem. Esta é a verdade da eternidade. As trevas não dominam mais o meu coração, não dominam mais os meus desejos, não dominam mais as minhas vontades. Porque a minha vontade vai me levar para a morte, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu tenho que crer que este poder me ilumina e tira todas as trevas da minha existência, toda a maldição do passado, tudo aquilo que eu vivi, todas as coisas que Satanás quis marcar. E a Bíblia diz que as trevas não prevalecem sobre a luz. Você acendeu a luz, as trevas fogem. E nós temos que manter esta luz acesa através da nossa comunhão, não permitir que realmente isso entre nas nossas vidas. Quem não tem comunhão com a eternidade, com o próximo, está em trevas. A luz do Senhor não está iluminando, porque se a luz do Senhor está iluminando, não tem maldade, não tem inimizade, não tem relacionamentos truncados, não existe isso. E é isso que nós precisamos entender, é um poder sobrenatural. Então nós precisamos entender que se a nossa comunhão com alguém está rompida, quebrada, é porque as trevas estão prevalecendo. E nós não podemos deixar as trevas prevalecer sobre as nossas vidas, porque a luz do Senhor é maior. E Ele está dizendo: quem diz que está na luz, nele não há treva. Treva o quê? Nenhuma. Não é isso que diz o texto? Vamos ler juntos? Ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nele não tem treva nenhuma, pode ter treva em mim? Pode ter treva em nós? Não há. Se dissermos que nós temos comunhão com Deus, somos cristãos, anunciamos o Evangelho de Jesus e falamos que somos crentes, mas existe trevas no nosso comportamento, na nossa linguagem, não tem coerência, a Bíblia diz: mentindo estão. Não há verdade nisso. E o Senhor nos traz para essa coerência. Não existe não gosto daquele irmão, não existe não converso com aquela pessoa, não existe não aceito, não existe isso. Isso está fora do padrão da eternidade. Por isso é angustiante a gente chegar num ambiente de briga, contenda, de maus tratos, é coisa horrível, porque é a presença das trevas prevalecendo. Mas o Senhor nos dá essa graça para não permitirmos essas coisas na nossa vida, na nossa existência.
as trevas não vão prevalecer. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece quando a nossa comunhão é quebrada. Não entristeçam o Espírito Santo, é uma ordem de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu derramei o meu Espírito para que Ele pudesse ajudá-los nesta comunhão com o Pai, na comunhão com o próximo, na vida da igreja, na vida do corpo. Não entristeçam Ele, porque é Ele que vai sustentá-los até o dia da redenção total dessa terra. Mas eu preciso me expressar nessa terra. Eu preciso me manifestar para as pessoas que estão no inferno. E elas só vão enxergar a partir deste entendimento, dessa vivência de unidade, de comunhão comigo. Porque as pessoas sabem o quanto nós nos relacionamos com Deus à medida que nós nos relacionamos com o próximo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então ele está dizendo que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós agasalhamos a amargura. E a amargura, ela vem por quê? Porque eu fiquei triste, sozinho? Não, porque alguém provocou alguma coisa. Alguém me entristeceu, alguém me chocou, alguém me magoou, alguém me feriu, alguém me traiu, alguém lançou uma calúnia. E as pessoas estão amarguradas por causa de situações que outros provocam. O Senhor disse, livre-se disso. Não agasalhe a sua tristeza. Não fique indignado com as pessoas que falham. Não deixe o seu coração se encher de ira. Não tratem as pessoas com gritaria. Não façam calúnias. Não anunciem coisas que vocês não sabem. Não passe para frente notícias ruins, erradas. Ainda que o teu irmão peque, você não deve falar do que ele fez. Porque quando nós denunciamos alguém, nós estamos denunciando a nós somos um corpo. Quando eu falo mal de alguém que pecou, eu estou falando mal de mim, porque eu sou o corpo de Cristo. Então eu tenho que ajudar esta pessoa a sair deste mal, deste erro, desse acidente que aconteceu na vida dela. E eu tenho que puxá-la para realmente a unidade do Espírito. Não afundá-la, não condená-la porque ela pecou, mas ajudá-la. E cuidar, nós devemos ser bondosos, nos perdoando mutuamente, ajudando um ao outro e acertando as situações. Não denunciando, nós fazemos um caminho totalmente diferente. Ao invés de nós fazermos esta unidade, esta comunhão, este cuidado bondoso com o próximo, nós fazemos maldade, nós criticamos. E isso é muito perigoso acontecer no nosso meio. E nós temos visto alguns sinais disso. Separação, grupos aqui, se eu quero, se eu não quero, aquela pessoa aceita. Isso não existe. Isso não é vida de comunhão. E o Senhor diz que isso entristece o Espírito Santo. E entristecemos aquele que conserva a nossa comunhão não é um bom negócio. Porque nós vamos ficar abatidos. Vamos ficar tristes, vamos ficar cegos. Não vamos perceber, as pessoas não percebem que elas estão ficando cegas. Elas estão se afastando de Deus porque nada acontece. Não acontece porque a pessoa continua vivendo, continua enxergando, continua respirando, continua com saúde. E ela acha que está tudo certo. Mas se isso está acontecendo, está tudo errado. Se eu não tenho vida de comunhão com a igreja, se eu não quero participar de uma célula, se eu não quero estar com os irmãos, se eu não quero relacionamento, está errado. Porque a vida eterna é a vida que nós vamos viver agora, antecipando o céu. O céu baixa na nossa vida quando nós temos esta vida deliciosa aqui, para vivenciarmos esta vida maravilhosa lá. Começa aqui. E é isso que o Senhor quer trazer para os nossos corações. Precisamos lidar com mais carinho daqueles que têm realmente estado ao nosso lado, com cuidado, com amor, porque é assim que o Senhor faz. Então o nosso perdão tem que ser imediato. E o Senhor mostra isso com o ladrão na cruz. Senhor, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu mereço a cruz. Quem contou para o ladrão que tinha paraíso? Como? Ele foi evangelizado talvez na cadeia. E ele falou, eu reconheço, ele é inocente. Eu estou merecendo aqui morrer. Mas ele não, ele é inocente. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu não sei como é que esse ladrão teve essa revelação se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus revelou isso e deu para ele a oportunidade de ser salvo. E Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não mencionou, não pensou em nada que aquele moço tivesse feito, porque para estar ali era o pior tipo de pessoa. Mas o amor de Deus não está ligado, está preso ao que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. O amor de Deus por nós não vai mudar se nós fizermos muito para Ele ou se nós não fizermos. O amor de Deus é eterno. E Ele nos ama
E o que Ele quer é que a eternidade seja expressada nas nossas vidas. Ela seja manifestada. E as pessoas possam vê-lo em nós. Este é o objetivo. Que coisa maravilhosa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa. E muitos acham realmente que o poder é o cerne da vida cristã. Muitas pessoas estão atrás do poder e a gente vê realmente que não tem condição. E não existe essa condição de competirmos com as igrejas do poder. A igreja que faz promessa. A igreja que faz barganha. Aquelas que eu não sei se é igreja, mas são pessoas que estão ali dizendo a respeito do Senhor e ensinando aquelas pessoas a buscarem soluções para suas vidas. E nós não precisamos de solução para esta existência, porque o Senhor cuida de nós. Nós precisamos solução para a nossa eternidade. Nós precisamos solução para a nossa origem. Nós precisamos resgatar a nossa origem. Este é o maior presente, a maior dádiva do nosso coração. É o maior presente que o Senhor nos deu. E resgatando a nossa origem, nós vamos usufruir de todas as bênçãos, porque as bênçãos correm atrás de nós, amém? Elas vão vir atrás de nós. E aí, queridos, nós precisamos entender que o poder não é o cerne da vida cristã. E o poder acontece na vida cristã, mas não é o cerne, porque há muita confusão no poder. E a Bíblia diz que o inferno está cheio de manifestação de poder. O cerne da vida cristã é comunhão. O cerne da vida cristã é o amor que nós temos por Deus e pelo próximo. Marcos 13, de 20 a 23 diz: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou, o dia da sua vinda. Se então alguém disser para vocês, o Senhor Jesus já avisou, hein? Vejam, aqui está o Cristo. É mentira. Ou vejam, ali está Ele. É mentira. Jesus diz: não acreditem quando vocês começarem a ouvir: Cristo está aqui, Cristo está ali, vamos lá. Lá tem poder, lá tem manifestação, lá tem fé, lá tem isso. Não acreditem nisso. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisem-os de tudo antecipadamente. Fiquem atentos. Se nós buscarmos a essência da vida cristã, que é a comunhão, todas as coisas e todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Amém? Então, queridos, o que o Senhor quer é que a gente saiba que nós temos poder para vencer. Nós temos poder para vencermos todas as coisas. Quando nós olhamos para Romanos 6,14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como que o pecado não vai me dominar? Porque eu tenho a eternidade. Eu fui consertado na origem. Então o pecado não vai me dominar. O pecado que está na nossa natureza, os desejos que estão na nossa natureza, aquilo que a nossa carne produz, não vai nos dominar, porque eu tenho a eternidade. E o Senhor diz: por causa desta eternidade, o pecado não te dominará. Você não vai se prostituir, você não vai se masturbar, você não vai fazer aquilo que realmente destrói a sua vida. Porque você tem a eternidade. Só por causa da eternidade que é possível. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Só pelo poder da eternidade que o Senhor nos muda completamente. É o reino de Deus e o governo de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Não é uma parte eu estou fazendo certo e outra não. Eu faço tudo, porque a eternidade está em mim. E eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Da carne eu fujo, porque eu tenho poder. A amargura eu me livro dela. A ira eu me livro dela. A dissensão e todas essas coisas que nós lemos, eu que vou me livrar. E eu vou tratar as pessoas com amor. Da fofoca eu me livro dela, porque a eternidade está em mim e nada mais vai me dominar. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É vida nova. Não é viver mais do jeito que nós vivíamos. É vida nova integral. Queridos, deixe o Espírito de Deus dominar a sua vida e reinar integralmente em todas as áreas. Não segure nada. Não retenha nada. Diz: Senhor, me domina. Senhor, eu quero que o Senhor ilumine cada parte da minha vida.
Eu quero que o Senhor traga luz, Senhor, para cada situação que eu estou vivendo. Eu quero a luz do Senhor em todas as áreas. Eu não quero cumprir uma coisa e não cumprir outra. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor, porque é isso que o Senhor espera. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Romanos 7:6. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. E não segurando a velha forma da lei escrita. Não segure a velha forma. Não segure a sua velha natureza, a sua maneira antiga de viver. Mude completamente o seu comportamento, porque é isso que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nesta noite. Amém? É lógico que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Algo extraordinário que diz 1 João 1:9. Mas quando nós lemos realmente o que o Senhor fala a respeito do perdão, também é ligado à nossa comunhão. O versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Vamos ler juntos? Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A purificação do sangue de Jesus depende da nossa comunhão uns com os outros. Isso é forte. Nós achamos que só confessa o pecado para Deus está resolvido. Não, se aqui tiver truncado, nem a tua oferta é aceita, né, pastor? Está escrito lá, se você vier trazer a tua oferta, tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro resolver a situação do teu irmão e depois você traz a oferta. Ah, desculpa, eu não vou entrar, é parte do freio. Então, queridos, nós precisamos entender que o pecado é estar afastado de Deus e todas essas coisas vêm sobre as nossas vidas. Vamos ler essa frase? Todo ato que atenta contra a comunhão com a Trindade, com o próximo, é pecado. Ponto. E se é pecado, é presença de trevas. Se é presença de trevas, é ausência da luz. Se é ausência da luz, é ausência do Espírito Santo, é ausência da vida eterna. Então nós precisamos rever as nossas vidas. Estou encerrando. Versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Obedecer a palavra. Cada ensinamento. Tudo que o Senhor falou. O Senhor diz que a verdadeira bênção nas nossas vidas e verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado em nós quando nós obedecemos a sua palavra. Então não pode questionar nenhum ensinamento, nenhum princípio de Deus. Porque a questão vai ser só o prejuízo para nós. Porque Ele estabeleceu tudo que é bom. Então desta forma nós sabemos que estamos nele. O quanto eu obedeço. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem que andar como Jesus andou. Jesus andou fazendo bem. Ele se moveu pelo amor. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. É o que o Senhor está dizendo. Eu sinto muito pelas pessoas que agasalham raiva de alguém por muito tempo e não perdoam. Sinto muito, porque a Bíblia diz, está em trevas. Ele que disse. Mas hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui para você iluminar a sua vida e arrancar tudo quanto é possibilidade de trevas presente na sua vida, amém? Quem ama seu irmão permanece na luz. Simples assim. E nele não há causa de tropeço. Não vai tropeçar. Não vai errar, não vai falhar, não vai se enganar, não vai ferir. Porque você ama, você está cumprindo este mandamento, você não vai ter tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Apalpando, não vê nada, não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Então o conhecimento da palavra não é decorar a palavra, conhecer a história. Nós precisamos vivenciar essa eternidade, é isso que o Senhor quer para a sua vida. Tudo na nossa vida cristã gira em torno desta comunhão. E quando nós permanecemos nesta comunhão, a eternidade se manifesta. Vida eterna é comunhão. Vamos dizer isso?
Vida eterna é comunhão. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a realmente falar com o Senhor a respeito da sua vida. Que parte que está sem luz? Porque não pode. Senhor, o Senhor é luz. No Senhor não há treva nenhuma. E eu não quero treva nenhuma na minha vida. O Senhor nos ama profundamente. E Ele trouxe essa revelação para que a gente tenha a oportunidade de revelar o seu reino através dessa vivência. Peça perdão para o Senhor. Que o Senhor esteja realmente perdoando os nossos corações. Diga: Senhor, me perdoa. Eu tenho agasalhado mágoa, eu tenho agasalhado tristeza, mas isso não pode estar presente na minha vida, porque o Senhor disse que se eu tenho raiva ou ódio, se eu não estou bem com alguém, se eu não trato bem o meu irmão, a minha esposa, meu marido, qualquer coisa nesse sentido, é porque as trevas estão presentes. Eu não quero nada das trevas. Diga nessa noite, em nome de Jesus, eu não quero nada das trevas na minha vida. Se você tem que pedir perdão para alguém nessa noite, faça isso em nome de Jesus. Peça primeiro para o Senhor, mas vai a essa pessoa que você está rompido e diga: me perdoe. Eu agasalhei essa tristeza por muito tempo, mas hoje eu quero ficar livre disso em nome de Jesus. Não perca a comunhão da igreja, não perca a comunhão dos cultos. Eu tenho certeza que o Senhor vai derramar a sua glória sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Continue a orar e vai realmente pedindo essa graça, que o Espírito de Deus ministre, Senhor, e continue a trazer esta cura. E eu clamo para que a cura do Senhor aconteça em cada coração. E nós possamos exercer esta manifestação da eternidade nas nossas vidas, na maneira como nós cuidamos do próximo. Pai querido, que as nossas células comecem a ser multiplicadas, ó Deus, por pessoas que nós vamos trazer que estão no verdadeiro inferno. Mas nós só vamos guiar essas pessoas para a luz se a luz do Senhor estiver intensa nas nossas vidas. Vai dizendo: Senhor, me ilumina, me mostra aquilo que eu não estou vendo. Senhor, se eu estou sendo religioso, arranca isso de mim. Eu não quero que a religiosidade prevaleça sobre uma ação verdadeira. Eu quero ser a tua luz. Eu carrego a tua luz e eu quero emanar esta luz aonde eu for. Em nome do Senhor. Vamos ouvir uma música. Vamos ouvir essa música. Oh Pai, estou aqui mais uma vez pedindo por favor. Eu estou sofrendo e preciso sentir paz. Minha fé se esvaziou, quero me encher do teu amor. Não sei mais quem sou, a esperança me escapou. Oh, meu Pai, me sinto só. Meu Senhor, eu quero pedir perdão, meu Pai. Quebra o meu coração, tira o que não provém de ti, traz renovo para mim, faz o novo, faz de mim, dá-me um novo coração que deseja te amar e sempre te obedecer. Pai, por favor, muda o meu interior. Faça essa oração comigo. Oh Pai, estou aqui mais uma vez pedindo por favor. Eu estou sofrendo
preciso sentir paz. Minha fé se esvaziou, quero me encher do teu amor. Não sei mais quem sou, a esperança me escapou. Oh, meu Pai, me sinto só. Meu Senhor, eu quero pedir perdão, meu Pai. Quebra o meu coração, tira o que não provém de ti, traz renovo para mim, faz o novo, faz de mim, dá-me um novo coração que deseja te amar e sempre te obedecer. Pai, por favor, muda o meu interior. Eu só quero saber se nesta noite alguém que quer fazer uma aliança com Jesus, que ainda não teve a oportunidade de fazer, mas quer entregar a sua vida total ao Senhor. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero só orar por você e cuidar. Há alguém aqui nesta noite que quer fazer uma aliança com o Senhor? Alguém? Em nome de Jesus. Quantos querem essa vivência total e ser luz para o Senhor? Levante a sua mão. Que o Senhor te abençoe poderosamente, com poder, graça e unção, em nome de Jesus. E que a eternidade emane na sua vida com grande poder, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor por esta vitória. Parece que teve uma pessoa que levantou a mão. Tiaguinho, do seu lado, foi isso? É? Queridão, Jesus te abençoe com poder. Tiaguinho vai orar com você. Vem aqui, quero te dar um abraço. Aleluia. O Senhor disse que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então nós nos alegramos por um remido por Jesus Cristo nessa noite. Deus abençoe imensamente a sua vida, a sua casa, a sua história com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o papel da igreja. Avisar que há uma salvação em curso e que nós podemos nos apropriar dela. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para esse encerramento juntos e há um texto que eu queria convidá-los a nele refletir antes de trazermos as nossas ofertas. E eu acho que é assim tão importante nós darmos foco nisso, como Deus ama a comunhão e como as ofertas, elas estão absolutamente atreladas à nossa comunhão com o Pai e à nossa comunhão com o próximo, porque o Senhor diz assim: é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no culto, preste
prestes a fazer uma oferta. Prestes a fazer o quê? Uma oferta. E, de repente, se lembrar que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. E o que Deus está dizendo é que a oferta é algo santo, e que Ele não pode aceitar a oferta se Ele não aceitar junto com a oferta o seu coração e a sua disposição de comunhão e de viver em família como se deve viver. Eu queria que nós pudéssemos pensar nisso nesta noite. Se você tem alguém que você reconhece que precisa fazer acerto, antes de trazer sua oferta, vá lá, dá um abraço, acerte isso. Nós estamos trabalhando muito isso na nossa comunhão, na nossa liderança, no nosso envolvimento de equipe. E se alguém me perguntar hoje, pastor, qual é a maior dificuldade do ministério? A maior dificuldade do ministério é exatamente isso, vivermos em comunhão. Eu sei que essa, de fato, é uma dificuldade, porque é em comunhão que todas as bênçãos e todas as expectativas de Deus se manifestam e caem sobre nós quando há comunhão. Mas há muita dificuldade, porque para você manter comunhão, você precisa ter humildade. E para acertar, você não tem que gastar muito tempo. Você só tem que ter, dentro da tua humildade, disposição de pedir perdão ou disposição de perdoar. E isso é difícil para nós, que fomos afetados profundamente com a queda. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Então nós temos poder para sermos humildes. Olha que interessante. Poder para sermos humildes. E aí, na humildade, a gente consegue o acerto com o próximo e viver em plena comunhão. Pedir perdão ou perdoar. Então, é muito importante que famílias, pais, filhos, marido, esposa, nós estamos nesse ambiente, partindo para mais uma semana, onde Deus espera poderosamente nos abençoar. Mas Ele o fará dentro da eternidade, dentro do seu ambiente, dentro do ambiente dele de perfeita harmonia. Então, eu quero convidá-los a entregarem suas ofertas nessa noite de dízimos, ofertas e primícias. E você diz, mas a pessoa com quem eu tenho que acertar nem veio. Mas se você tiver no coração essa disposição, Deus já aceita isso de você. Então nós vamos ficar em pé e você vai dar um abraço, vai sair do seu lugar, dê um monte de abraço para dizer, nós somos aqueles que entendemos e nos dispusemos à comunhão. E eu quero viver isso, eu quero acertar isso, e eu quero viver para promover a comunhão e o ambiente de perfeita harmonia, onde Deus está, onde Ele determina a sua bênção e a vida para sempre. Louvemos ao Senhor e entreguemos nossos dízimos, ofertas e primícias de corações puros. Com os corações puros. Busquei entendimento
conhecimento, busquei profundidade, mas sem intimidade, perdido eu vivi. Pra que sabedoria se não tiver amor? Se não tiver amor, para a gente saber das atividades da semana e das informações que temos aí, muito importantes, acredito, que o pastor Júlio preparou, nos comunicando das nossas atividades. Todos os líderes, vamos fazer a entrega amanhã do nosso exercício, aqueles que fizemos de 40 dias. Esperamos vocês nessa reunião. Células são fundamentais para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Mais alguma coisa? Esse casal, todos nós nos envolvemos bastante com a história deles. Fabrício e Silvana. Eles estão fazendo o casamento e, note ali, informamos que será por adesão. Adesão é quem vai participar do casamento paga a sua participação. Então, compre o seu convite, a sua participação no casamento. A amizade é muito grande, muito intensa, envolve muitas pessoas. Hoje não dá mais para fazer um casamento e bancar tudo sozinho. Então, aqueles que tiverem desejo de prestigiar esse casamento, vamos repartir a festa. Procure a Valéria para comprar o seu convitinho de adesão e todos nós nos alegraremos com Fabrício e Silvana. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a maravilhosa, deliciosa e poderosa comunhão do Espírito Santo de Deus seja
com todos os irmãos em plena comunhão, levando-nos a vitórias extraordinárias, a suprimentos celestiais e sobrenaturais, e ao ambiente onde Deus está e aonde Ele se manifesta, nos dando vitória sobre todas as coisas. Que assim vivamos uma semana guardada no Senhor, poderosa, de vitória. E assim seja hoje e sempre. Amém, amém e amém. Não saia sem dar muitos abraços e nos ajude.